espaço de trabalho da Almeida Krieger e da XCOM, são duas empresas de um grupo, e encontraram num prédio que a Perkins Will teve o privilégio de projetar na região de Pinheiros, o edifício Oscar Santos em Boaba, com uma arquitetura icônica para a região. Então eles chegam para nós com uma encomenda muito simpática. Então assim começa a nossa história. E aqui eu estou realizando um sonho de muitos anos, que era ter um escritório próprio. Então é uma realização de duas pessoas, tanto minha, Gustavo Krieger, quanto a Cecília, minha esposa, que também está atendendo clientes aqui na cidade de São Paulo. Velejamos juntos aí nesse projeto, né, passando aí por cima de cada onda, de que a gente surfava nessas ondas, porque a gente tinha muitas ideias e muita vontade de executar. A gente conseguiu imprimir tudo isso, todas essas ideias, na arquitetura, na decoração, no mobiliário. E ele é um colecionador de artes, e ele vira para mim e fala assim: Carlos, teu desafio aqui é criar um espaço que nada se pareça com o escritório e transformar um escritório no Museu do Louvre. Foi nessa hora que esses dois mundos se uniram na nossa cabeça, do nosso time criativo. A arquitetura é o pano de fundo para essas artes, e as artes contam a história. De início, quando eu fui chamado para o projeto, já tivemos um brainstorm, já várias histórias de quem é Gustavo Krieger. Ele é apaixonado por arte, né? Então a gente optou por ter um escritório neutro, basicamente tons amadeirados, tons mais neutros. E eu coloquei para eles uma coisa que era muito importante, que esse escritório precisava ser clean e precisava ter muita amplitude. E eles conseguiram traduzir isso muito bem. Nós temos 2/3 do escritório que é voltado para a galeria, mas aí vocês vão verificar que nós temos aqui uma parede que ela imita uma vela de barco, que ela inclusive é iluminada, que separa o ambiente de treinamento do ambiente normal do escritório. Essas portas, tivemos muitas reuniões para alinhar elas. Ela veio do conceito da vela do barco, né? Ela é toda estruturada metálica, tem uma casca em marcenaria e o meio dela ela é retroiluminada e tem um tecido tensionado, né? Ou seja, a gente passa a colocar luz direta na arte e luz indireta para iluminar ambientes, né? E criar uma luz difusa que também traz conforto e uma certa sensação de casa, que nada se sobreponha às obras de arte, e aonde a gente expôs as artes, a gente tem panos de luz que lavam essas paredes. A entrada também tem uma parede, né? Aquela parede ela é toda metalizada. Então a gente tem uma placa metálica atrás desse papel de parede, e todos esses quadros eles têm um ímã muito potente atrás, né? Colado nas extremidades. Dá para o Gustavo maleabilidade dele trocar esses quadros, né? Assim ele consegue deixar a galeria com a cara dele. E aqui das obras de arte até outro lado, você consegue enxergar a vista que nós temos de Pinheiros. Eles me ofereceram outros prédios, mas eu quis esse por causa que temos uma sacada ali de 62 metros quadrados. Isso fica um ambiente extremamente agradável agora no final da tarde, onde que você possa conversar com as pessoas, bater um papo, entendeu? Lá de fora da sacada para cá, a gente enxerga todo o escritório, quer dizer, a amplitude é maravilhosa. A gente trouxe o forro de madeira ecológica que temos no terraço, ele entra para dentro do staff, né? Então nos interiores a gente entra com a mesma tonalidade de madeira, o mesmo tipo de madeira, porém acústica. Então o forro já tem que ter um outro tipo de desempenho e um outro tipo de especificação, mas esteticamente a gente tem essa continuidade, né? Aproveitamos também a estrutura do prédio, né? Nós temos alguns nichos sacando, várias sacadinhas, e a gente aproveitou ali aquele caixote, né, que veste o pilar, nós aproveitamos para fazer armários, né, para guardar mais cadeiras e mais mesas, para mais pessoas virem aqui apreciar essas obras. E aí a gente tinha uma sala de reunião aqui também para projetar, com um pouco mais de privacidade, acústica, para 8 pessoas, com todos os recursos de videoconferência e privacidade. E aí aquilo nos leva também a lembrar do habitáculo de um barco, né? Então, de um veleiro, onde tem a presença da madeira, onde tem as linhas sinuosas como o da mesotoque, né? E ali a gente especificou essa mesa de reunião, e dessa mesa de reunião a gente sai com o formato e projeta ela no forro. Então a gente tem uma iluminação em projeção lindeira ao tampo da mesa, que traz um conforto para a videoconferência.
E a gente tem uma luz difusa também, como acontece no barco, né? Perto da janela você tem aquela luzinha que lambe a fachada, né? Ele fez uma viagem da França até aqui o Brasil. Na sala dele tem um quadro, né, com toda a trajetória. Foi muito bem projetado isso aqui, os móveis são de uma linha totalmente moderna, onde que não tem bases fixas, né? Temos aí mesas que as pessoas podem se conectar via Wi-Fi e tem lockers para guardar os seus equipamentos, ou suas mochilas, ou seus pertences. Então, ora você tem um treinamento, ora você tem essa privacidade, e ora eu quero integrar, eu quero receber, né? O Gustavo é um cara que tem bastante amigos, então trazer essa socialização, né? Juntar o coffee area com o treinamento, e a gente tem aí esse espaço unificado. Uma coisa muito importante para dizer desse projeto também é que ele vem por intermédio de um parceiro nosso, que sempre veio junto com a nossa arquitetura, que é o Rodrigo chamou da Hitpen. Obviamente, a gente recebeu, em todas as nossas inspirações, a Hitpen esteve junto com a gente. Desde o puxador da cabine de videoconferência, da cabine ROM, que tem aquele formato oblongo, que parece um band-aid estendido, a barra de busca do Google, como o Rodrigo assim tematizou, que imprime movimento, né? Hitpen On, Home. E a gente queria ter uma cabine dessa aqui, porque como a gente tem um open space, se trata de ter privacidade em alguns espaços. Tem umas gerentes, umas líderes da Almeida Krieger e da XCOM que precisam de privacidade. Então, entra na cabine, fecha a porta e tem sua privacidade para fazer uma videoconferência, uma ligação pessoal. Nós adquirimos aqui os móveis desse escritório com o Rodrigo e ele lançou recentemente essa linha que é extremamente moderna. Por que essa linha? Essa linha é uma linha extremamente clean, ou seja, toda a parte de cabos e hoje as CPUs, elas podem ser embutidas debaixo da mesa, entendeu? Então, bem dizer, você elimina a quantidade de cabos e materiais em cima das mesas. E a linha é extremamente tranquila, assim, é leve, a cadeira é extremamente anatômica, são todas idênticas, da minha até das pessoas, dos back-offices que trabalham aqui, são todas elas idênticas. As formas que se identificam no mobiliário que a gente escolheu pontualmente da Hitpen, também tem analogia à arquitetura do nosso prédio. Então você vê na estante viral, estou na frente dela, ela tem uns ângulos, né? Ela lembra triângulos como são os triângulos do prédio, né? Os triângulos do prédio são pontudos. De um lado você tem o triângulo, do outro lado você tem a floreira, né? Que ela remete tanto à varanda, quanto remete à vela de um barco, né? O Gustavo gosta muito de azul, então a gente trouxe essa cor nos detalhes, né? É uma arquitetura neutra, mas a gente tem aí bastante pontos específicos, né? Bastante detalhes. E a facilidade com que a dimensão entre o que foi colocado em termos de móveis com a parte de arquitetura combinou muito bem. Acho que eu mais gostei de participar desse projeto foi o processo criativo. Essa é uma realização que todos conseguiram conquistar, que é a obra de arte com a parte que eu gosto de artismo. Então acho que teve esse match de desejos, de necessidades, de expectativas e no fim tudo isso se traduz nesse espaço que vocês estão vendo. Eu acho que ele nos deixou bastante satisfeitos.